O mundo tem a definição de amor que é basicamente paixão, né? O estar apaixonado é dizer que ama. Então a pessoa diz assim: eu te amei. Quando? Semana passada, hoje eu já não amo mais, né? Isso é paixão momentânea, passageira, que não é o amor bíblico, né? O amor bíblico, ele reflete-se mais numa decisão, e ele, na prática, é um sacrifício. O amor é sacrificial. Eu gosto de dizer que o amor bíblico é cruciforme, porque a expressão máxima de amor é de Jesus, da qual nós entendemos o que é amor. Porque Jesus também nos ensina, né? E a palavra nos ensina os conceitos da nossa vida. E o amor, ele é o fim do mandamento, ou seja, a finalidade. O termo ali é a linha de chegada, né? Aonde que a lei quer chegar? Aonde que o mandamento de Deus quer chegar? No amor. Jesus resume bem isso, quando perguntam para ele assim: qual mandamento é mais importante? Você lembra? Porque eles queriam pegar Jesus, né, na prova, assim: mas se ele fala que é honrar pai e mãe, mas e a guarda do sábado, que era tão importante para os judeus? Se Jesus fala que não terás outros deuses diante de mim, e o não cobiçarás. Entende? Era uma coberta muito pequena. Ou Jesus cobria a cabeça e descobria os pés, ou cobria os pés e descobria a cabeça. Aí ele falou: não, os mandamentos se resumem nestes, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, entendimento, alma e forças, e o teu próximo como a ti mesmo. Você percebe? Jesus colocou o fim, ou a finalidade do mandamento no amor. No amor a Deus e ao próximo. O apóstolo Paulo traduz isso de uma certa maneira lá em Gálatas 5,14, quando ele diz que nisso se resume a lei e os profetas. Ou seja, ele está falando do Antigo Testamento inteiro. Em quê? Em que amais o seu próximo. Então, o amor é a finalidade do mandamento. Por que a lei estava aí? Jesus, Paulo vão resumir deste modo. Mas quais são os fundamentos do amor? 1 Timóteo capítulo 1, verso 5. Nós vamos ler: sabendo que o amor é expressado a Deus e ao próximo, de maneira sacrificial. E quando eu falei do fim do mandamento, o termo ali original é telos, né? Ou seja, o propósito de existir o mandamento, essa é a ideia. Por que existe esse negócio de mandamento, de lei de Deus na Bíblia? Então, é o porquê aqui. O porquê do mandamento é o amor. Então, já começamos pensando no seguinte, irmãos: se eu não amo, ou se este amor não está sendo construído em mim, eu não estou alcançando a obediência ao mandamento de Deus, né? E quais são, então, estas raízes, esses fundamentos que constroem o amor no meu coração? Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Amém? Então, já temos aqui a primeira parte, a introdução, que o amor é o resultado lógico de obedecer a Deus. Ou seja, o resultado lógico de obedecer a Deus não é saber das coisas. Olha, eu tenho a lei toda decorada. Não é o resultado. Você está no meio do caminho, você tem que passar por isso. Não decorar a lei inteira, não necessariamente, né? Mas você tem que passar pelo conhecimento. Mas o fim não é apenas uma moral. Olha, eu faço coisas que a lei manda. Não, você já caminhou um pouco mais. Antes você não sabia nada, depois você ficou sabendo da lei, aí agora você faz coisas que a lei manda. Ou, vamos traduzir para nós aqui, aquilo que Deus, que Jesus quer. Mas isso é o resultado final? Não é. Porque o resultado final não é uma transformação do comportamento. Nós não entendemos a ideia de santidade. Santidade não é só o comportamento transformado. O resultado final é a transformação do coração. Essa é a ideia. Então, o mandamento ou a palavra de Deus é como aquela espada que entra um pouquinho, chega no conhecimento. Entra mais um pouquinho e chega na prática. Quando ela chega lá na medula, né? Aí ela chega no coração. Ou seja, na prova do meu amor. Quais são os fundamentos? O coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Um detalhe sobre tudo isso
é que não são coisas para os outros, né? Não são coisas que dependem dos outros. Olha, então eu não tenho um coração puro porque... Lembra de Isaías quando viu o Senhor assentado no alto sublime trono? Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Que bom que ele colocou esta linha, né? Ou esta sequência, porque às vezes a gente só fala assim: eu habito no meio de um povo de impuros lábios, por isso que eu sou de lábio impuro. Não, o mandamento tira as minhas desculpas e ele olha para mim, para quem eu sou. Então, vamos lá, quais são esses fundamentos? O coração puro. Não tem como chegar à obediência a Deus, e chegar à obediência a Deus é vivenciar o amor dele em plenitude, sem um coração purificado, irmãos. Ou seja, a primeira pergunta é: o que está no meu coração? O que eu amo? Qual é o objetivo da minha vida? O que me faz vibrar, o que me faz desejar? Porque o alvo do meu coração ou purifica ou o suja. Jesus diz que os limpos de coração, e eu creio ser um termo bem próximo a esse, coração puro, limpo de coração, eles são bem-aventurados. Por que são bem-aventurados? Porque eles verão a Deus. Jesus está também fazendo uma conexão com o Salmo que diz que quem poderá subir no Monte Santo do Senhor? Aquele que é limpo de coração e também puro de mãos. Coração purificado é onde começa o verdadeiro amor e começa a verdadeira obediência ao mandamento do Senhor. Tudo começa no coração. Alguém já disse que o coração do problema é o problema do coração. O coração do problema é o problema do coração. Por quê? Porque o ponto central é o nosso coração. Então, antes da gente olhar para todo o restante, que é importante também, vamos olhar para o nosso coração. Deus fala, ou Paulo fala, né? Claro, Deus falando por ele, que nada julgueis antes dos tempos, está lá em 1 Coríntios 4, até que venha o Senhor, o qual, olha só que interessante, também trará à luz oculta as coisas das trevas e manifestará, não as obras, manifestará, ele não vai falar nem só os pensamentos, mas os desígnios do coração, os contornos do coração, aquela esquina do meu coração que só eu conheço, sabe? É isso que Deus manifestará. Por quê? Porque é isso que Ele está se preocupando. Isso não quer dizer que você pode criar uma desculpa, né? Não, só Deus sabe meu coração. Não é isso, não. Mas se a palavra de Deus tem que nos purificar, se a palavra de Deus tem que nos limpar, então eu olho para ela como um autoexame. O meu coração é puro? Bom, então o que vai no meu coração? O que vai no meu coração? Pensemos assim, Jesus já disse que o olho de uma pessoa, né, o torna obscuro ou claro, né, clarificado. Então, o que eu tenho olhado, o que eu tenho visto, e isso vai no meu coração. Ou seja, o que eu tenho ouvido, quais são minhas companhias, e isso vai habitando e vai purificando ou sujando o meu coração. Mas como purificar o coração? A pergunta da Bíblia, né, do Salmo: como manter o jovem puro o seu caminho, né, o seu coração? Ele tem que meditar na palavra do Senhor. Então, nós somos lavados pela palavra de Deus, o nosso coração é purificado pela palavra de Deus. Isto quer dizer, portanto, que para ter um coração puro, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, e a Bíblia, ela tem que ser para me lavar, ela tem que ser um diagnóstico contra mim, porque se a Bíblia for contra mim, e depois ela será a favor. Em que sentido? Se eu deixar ser purificado, se o meu coração for lavado dos pecados, aí sim a Bíblia será a favor de mim. Paulo diz isso em 1 Coríntios 11, ele fala que para que se nós nos julgássemos a nós mesmos, ele está naquele contexto da ceia, para que ninguém tome indignamente a ceia, fala: se vocês se julgassem a si mesmos, ninguém seria julgado. É uma palavra um pouco difícil de entender, né? Inclusive a minha tradução é antiga, mas a ideia é a seguinte: pega a palavra de Deus, julgue a si mesmo. Será que eu estou fazendo certo isso? Será que meu coração é puro? E eu não precisarei ser julgado, percebe? Agostinho traduz isso de uma maneira que eu acho muito bela. Ele diz ao Senhor, né: feriste o meu coração com a tua palavra e eu te amei.
Se a palavra servir para nos ferir, ela servirá também para nos sarar. Seu coração será puro quando ele passar pela limpeza da palavra, quando você confessar seus pecados, quando você abandonar aquilo que está fazendo com que você peque, quando você sair de determinados ambientes, porque não há como alcançar o amor como resultado da obediência ao mandamento de Deus com um coração sujo, não há. E coração sujo nós escondemos de todo mundo, menos de Deus. Ou melhor, deixa eu fazer um parênteses aqui. Coração sujo a gente esconde de todo mundo, por um tempo, menos de Deus. Porque Deus trará à luz as coisas ocultas das trevas. Por quê? Porque a luz tudo manifesta. Portanto, a palavra é desperta tu que dormes. O segundo aspecto aqui é uma boa consciência. As palavras, elas parecem um pouco, né? Nós podemos usar a ideia de coração para essa ideia de, né, um coração limpo, então estou com a consciência limpa, algo do tipo, mas a consciência aqui tem mais a ver com a nossa mente, né? Com a nossa, o nosso raciocínio e com, vamos dizer assim, a nossa memória. Então, em primeiro lugar, sim, uma boa consciência é aquela que você coloca no travesseiro. Ou seja, alguém já disse que o melhor remédio para dormir é uma consciência pura. Então, de certa forma é isso. Uma boa consciência é aquele que ou fez aquilo que é correto, ou se arrependeu e entregou para Jesus, que está muito conectado a um coração puro. Confissão de pecados, limpeza de vida, mas a boa consciência tem a ver com levar cativos os nossos pensamentos a Cristo Jesus. Você só alcançará o amor de fato, aquele expresso a Deus e ao próximo, quando a sua consciência estiver diante da cruz, cativa em Cristo Jesus. Esta é a recomendação de Paulo em 2 Coríntios. Leve cativo todo pensamento a Cristo. E Paulo também em Filipenses 4:8, naquele famoso versículo, ele fala uma lista daquilo que a gente deve pensar, né? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, aí você pensa nisso. Gente do céu, imagina isso, vem alguém contar uma coisa para você, peraí, deixa eu ver, é honesto, é justo, já esqueci a lista, Senhor. Se você esquecer a lista, você só fala assim, não conta não, que eu nem sei se pode, né? Boa consciência, irmãos, é ter a mente purificada pela palavra de Deus, é ter a sua vida consagrada ao Senhor. Sabe, uma certa época foi uma, vamos dizer assim, uma febre, né, de ilustração entre os pastores, usar essa seguinte ilustração. Acho que eu já usei, se eu não usei, eu vou usar agora. É aquela ideia assim, ó, se passar nesse telão aqui a sua vida, ou os pecados que você não confessou a Deus, você ficaria com medo ou não teria nada, né? Se já está tudo confessado, né? Não sei se você já viu alguém fazendo essa ilustração do telão. Essa é a ideia da boa consciência. Alguém fala assim, não, pode passar, tudo que eu não confessei a Deus pode passar. E se tiver alguma coisa, eu confesso agora. Boa consciência é aquele que está limpo para com Deus, está com a mente recheada da palavra dele, e que levou os seus pensamentos cativos a Cristo Jesus. Penso eu, portanto, que boa consciência é limpeza, é mente cativa a Cristo, e num terceiro ponto, irmãos, uma boa consciência tem a ver com aquele que está lutando para que a sua mente consiga colocar ali só coisas de Jesus. Por exemplo, ele está lutando com a palavra de Deus contra a ansiedade, contra a angústia, contra outras coisas que talvez não sejam pecados. Não é pecado ficar ansioso, não é pecado ficar angustiado. Porém, a boa consciência, essa consciência correta ou, enfim, saudável, que bom tem a ver com isso também, ela nos leva a palavra de Deus para lutar contra essas coisas. Até porque uma pessoa angustiada, ela tem dificuldade em amar. E boa consciência é o segundo ponto para gerar amor no nosso coração. Então, o que você pode fazer contra isso? Contra a ansiedade, a angústia, essas lutas internas para manter uma boa consciência? Lute com a palavra de Deus. Decore versos, busque ao Senhor, lute talvez usando hinos, cânticos, como o apóstolo Paulo bem diz, né? Salmos, hinos e cânticos espirituais,
cantando e salmodiando ao Senhor com graça no seu coração, para que a sua consciência não esteja pesada. E por último, e não menos importante, é uma fé. Se o coração fala um tanto quanto da nossa vida espiritual, essa seria a ideia, e a consciência da mente, a fé não fingida vai falar da prática. É interessante isso, né? Porque nós julgamos fé muito como algo, vamos dizer assim, uma espécie de esperança, né? Um desejo. Eu tenho fé que lá no céu eu farei tal coisa. Bom, fé também é isso, né? Mas a fé, várias vezes na Bíblia, é usada para algo prático. A fé é aquilo que nos capacita a obedecer a Deus. Por exemplo, quando Jesus fala assim: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, daqui 100 anos vocês vão para o céu. Não, Jesus não fala isso, não é verdade? Você vai orar, aquele monte vai se mover, né? Eu ainda não consegui, irmão. Você já conseguiu mover um monte orando, né? Literalmente um monte. Já aconteceu algumas coisas pela graça de Deus, mas o monte ainda não, né? Mas Jesus falou, claro que ilustrativamente. Mas você percebe como Jesus está conectando a prática à fé? A fé me leva a uma oração que espera uma mudança, uma transformação. A fé mexe na minha vida prática. Agora, veja só a palavra aqui. O mandamento é fundamentado numa fé não fingida. E este termo aqui está, vamos dizer assim, mais ameno. Sabe por quê? Porque fé não fingida aqui é literalmente uma fé não hipócrita. Se fé fala sobre prática, uma fé hipócrita é aquele que tem uma prática falsa ou fingida. Fé fingida seria o quê? Bom, não precisamos dizer muito, né? Aquele que finge espiritualidade, aquele que engana os outros, mas pior do que aquele que engana os outros, sabe quem que é? Que engana a si mesmo. Que quando vai fazer o diagnóstico da palavra de Deus, ele não diz assim: olha, realmente eu confessei pecados, eu abandonei erros, eu, enfim, perdoei, eu estou lendo a palavra. Não, ele fala assim: ah não, mas eu sou membro da igreja. Ué, está se enganando, porque não é isso que Deus está exigindo do nosso coração. Ah não, mas eu faço coisas boas, né? Está se enganando, essa é uma fé de auto-engano. E quantos estão assim? É só você andar na rua, eu vou dar um exemplo muito aberto, muito escrachado, para que depois a gente leve para nós também. Você pode encontrar qualquer pessoa na rua, que a pessoa fala assim: não, eu tenho fé. Não é verdade? Eu tenho fé em Deus, eu tenho fé que tudo vai dar certo. Essa é uma fé fingida, uma fé falsa, porque ela não conecta o quê? Aquilo que ele deveria crer com a sua vida. Agora, irmãos, se a Bíblia está falando isso aqui para crente, nós podemos correr o risco de ter uma fé falsa, uma fé hipócrita, uma fé que diz: eu creio, mas não crê. Eu realmente tenho Jesus como Senhor, mas na vida comum, Jesus não é meu Senhor. Isto é uma fé hipócrita. E olha que interessante, uma fé fingida não gera amor. Uma fé fingida não obedece a Deus, que é o fim do mandamento, para gerar amor de verdade. Você percebe que o amor é sempre a prova? Olha, será que eu estou amando mesmo? Ou melhor, vamos dizer assim, eu quero dizer para vocês que eu tenho um coração puro, eu tenho uma consciência limpíssima, e eu ainda, a minha fé não é fingida, a minha fé é verdadeira. E isso tudo parece muito íntimo, muito pessoal. Então o que você poderia perguntar para mim? Mas você está amando seu irmão? Porque esse é o fim do mandamento, que é construído por essas três bases. Agora vamos inverter a ordem. Você quer amar alguém? Você quer obedecer a Deus? Então você coloca em prática essas três coisas. Você percebe? Não tem a ver com o outro, no sentido de que só faço se o outro fizer. Não tem a ver com capacidades, irmãos. Porque às vezes nós dizemos assim: como que eu vou servir a Deus? Eu não sei cantar, eu não prego, enfim, pensa em qualquer habilidade que precisa dentro da igreja. Ah, eu não tenho essa habilidade. Não está falando sobre nenhuma habilidade. Irmãos, essas três coisas aqui, por mais que seja importante, mas não está falando sobre dons. Não está falando sobre dom. Você não precisa do dom do coração puro, né? Daqui a pouco alguém vai inventar: eu só peco porque eu não ganhei o dom do coração puro. Não. Isso é para todos nós, percebe?
E como está seu coração? Faça um diagnóstico aí para a gente encerrar orando. Como está o seu coração? Está puro? Ou seja, está purificado? Sua mente está sendo ninho, está sendo morada de coisa boa ou de coisa ruim? O que entra pelos seus olhos para chegar na sua mente? É coisa agradável a Deus? Ela está cativa a Deus? E a sua fé? Ou seja, aquilo que você professa é igual ao que você vive? Que essa ideia de hipócrita, né? Ser diferente o que fala do que faz. A sua prática de vida cristã é aquilo que você professa? Para que tudo isso nós possamos obedecer a Deus, para que o mandamento de Deus cumpra o seu propósito, gerando amor em nossos corações. Eu quero orar junto contigo, porque este verso, por menor que seja, ou tão pequeno, ele consegue ir lá na raiz, né? No fundamento, e me ensinar como eu terei capacidade em mim de amar o meu irmão, e até mesmo de amar a Deus, fazendo um autoexame, tendo coração, mente e até as mãos na prática da fé, né? De maneira correta. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esse tempo, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu povo que se reúne neste lugar. Nós queremos colocar, Deus, nossas vidas diante de Ti, clamando para que o Senhor nos dê sempre um coração puro, que o nosso coração não seja antro, ninho, morada de pecado, de erro, de engano, Senhor, mas que o nosso coração possa estar purificado pela Sua palavra. E Senhor, o meu coração, é claro que quem convive mais comigo sabe, conhece um pouco, mas só o Senhor sabe, só o Senhor conhece. E que isso não seja uma desculpa para mim, Senhor, mas que seja até mesmo um temor, para que eu possa ir na Tua presença e pedir, Senhor, sonda o meu coração, vê se há caminhos maus no meu coração, e seja assim com cada um aqui, Senhor. Também a minha consciência, o que habita a minha mente, os pensamentos, aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço constantemente, até mesmo o que eu falo, no sentido de que a boca fala do que está cheio o coração mesmo. Então, seja purificado, Senhor, que haja um filtro para entrar na minha mente, e claro, eu oro, peço isso por cada irmão aqui, por se tratar agora de uma mente santa, redimida, cativa a Cristo Jesus. Também oramos pela nossa prática de vida, nossa fé, que não seja o nosso discurso um e a nossa vida outro, que o que falamos, o que professamos crer, seja aquilo que vivemos de verdade. Isso tudo, Senhor, para que vá sendo construído em nosso coração mais amor, para que a gente tenha essa capacidade, como se fosse um treino, um exercício físico, para aguentar de fato, viver isso que é tão difícil, que é amar a Deus, amar o próximo, seja o próximo aqui na igreja, seja na nossa casa, seja na vizinhança, seja no trabalho, seja onde for, que possa brotar este amor por causa desses fundamentos aos quais nós obedecemos ao Senhor, em nome de Jesus. E tudo aquilo que nos atrapalha, Senhor, nesta corrida, tudo aquilo que é peso, nos ajude a deixar de lado, abandonar, para que nós possamos correr com alegria a carreira que nos está proposta, Senhor, nos tornando mais parecidos com Cristo, amando de fato como o Senhor amou e nos manda amar, Senhor. Oramos gratos ao Senhor, em nome de Jesus, amém.